Eu sou Eugênia, do Viagem Permanente, e nesse vídeo eu vou responder o comentário do Gustavo Soares, que ele perguntou como é que eu faço para equilibrar entre as viagens de trabalho voluntário que eu faço em permacultura com os freelas que eu comentei que eu fiz em São Paulo. Então esse vídeo vai ser sobre isso. Então, Gustavo, para eu responder essa pergunta, primeiro eu vou ter que explicar como é que foi a minha viagem, né? Qual foi o estilo da minha viagem. Para eu começar a procurar esses trabalhos voluntários, eu assinei por um ano um site que chama Worldpackers. Então o que eu estava procurando eram trabalhos voluntários em permacultura, num caminho que eu fosse em direção à Bahia, subindo assim. Sempre escolhia lugares que trocavam o trabalho voluntário por alimentação e acomodação. Depois disso, depois que eu fiz minhas primeiras vivências, eu comecei a fazer os voluntariados por indicação das pessoas. Chegando nos voluntários, eu sempre conversava com os hospedeiros, dizendo que eu estava acostumada a trabalhar 6 horas por dia, 5 dias por semana, e em troca eu recebia acomodação e as 3 refeições. Então eu vou começar falando da alimentação, porque teve muitas variações também. Um trabalho voluntário que eu fiz, a gente tinha combinado que eu ia levar minha própria comida, meu próprio alimento, que era para 15 dias. E eu fiz uma compra assim de comidas a granel, levei pouquíssima fruta e chegando lá, como ela viu assim que eu ia ficar bastante tempo, se eu fosse cozinhar e eles fossem cozinhar, ia ficar muita gente na cozinha e era só essa cozinha disponível, ela achou melhor combinar assim. Ela iria disponibilizar o café da manhã, ela sempre ia cozinhar o café da manhã, e eu seria responsável em fazer o almoço e o jantar e sempre complementar com alguma coisa que eu tinha trazido. Mas eles iam disponibilizar todo o resto. Então ficou combinado assim, deu super certo. Muito legal assim também, porque a gente faz uma troca mais rica, né? A gente aprende a culinária do outro e é muito mais rica a experiência. E teve um outro lugar que eles trocavam a comida por trabalho, só que a alimentação, ela era tipo, todo jantar era arroz e feijão ou macarrão com feijão. Normalmente ela serve macarrão ou arroz com feijão e uma farofa. E hoje tem restinho do almoço. Essa salada, que é vinagreira, que é essa roxinha, e beldroega, que é verdinha. Só que tinha muitas frutas, então dava para me virar. Todos os lugares que eu fui, eles tinham uma produçãozinha, pelo menos, de alimentos e frutíferas, então dava para se virar. Encontrei aqui uma moreira. Café da manhã. Teve um lugar que eu fui a primeira voluntária permacultural do lugar, então eles não estavam acostumados com esse estilo de voluntário. E como eu fui para trabalhar, eu expliquei como é que eu trabalhava, né? E então elas concordaram em trocar a alimentação pelo trabalho. Eu ficava livre lá para fazer o que eu quisesse e era 1 ou 2 horas por dia de trabalho. Coisas assim, que ajudam muito é que trabalhos voluntários nessa área de permacultura, muitas das pessoas começam a desenvolver o desenho do lugar onde eles vão morar pela plantação, pela agrofloresta. Então muitos dos lugares já têm alimentação lá sendo produzida. Então você pode muito bem se alimentar dessas plantas que estão crescendo no próprio lugar. Muitos lugares também têm punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que eu amo. Tô louca para adquirir o livro, se alguém quiser me dar de presente. Um dos canteirinhos de Acarantã que tem várias punks. Esse daqui é o Cosmos, que tem uma flor laranja que dá para fazer chá. Essa daqui também é punk, é o caruru, que tem essa inflorescência aqui. Essa daqui é a trapoeraba, que dá para fazer salada, comer crua. Folha da cenoura, que também é comestível, muito gostosa e saborosa, que a gente normalmente joga fora. E pra mim é um desperdício, porque ela é muito boa, parece muito com a salsinha. O trevo, que nasce em todo lugar, também é comestível. Todo trevo é comestível. A moringa também, que é linda demais, comestível também, tem várias. Beldroega é essa daqui. Ela se parece muito com o beldroegão ou Major Gomes, que eu tenho em casa, que é muito gostosa para fazer salada, acho muito saborosa também. Que é mais saudável, melhor ainda, né? Mais rica a experiência. Com a alimentação, eu só tive gastos nas cidades que eu não fui para fazer voluntariado. Muitos desses lugares a gente tentava se alimentar de restos de alimentos que não seriam utilizados no lugar
ou que eles estavam descartando porque estavam feias ou alguma coisa assim, principalmente hortifrutis. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E então a gente baixou bastante o custo da nossa alimentação também. Sobre acomodação, eu paguei alguns campings quando a gente estava fazendo mais turismo assim durante a viagem, que foi na Serra do Cipó, em Tabuleiro. A maioria dos lugares eu acampei nos voluntariados, então eu viajei com a minha barraca sempre. E teve lugares que tinha cama disponível, que tinha quarto disponível, então foi ótimo, a gente dormia em cama e tudo mais. A maioria dos lugares que eu fui, eles tinham planos de construir uma casinha para o voluntário, com cozinha, com banheiro, com quarto, com cama, que seria mais confortável. Então, se você exige por esse conforto, procure por esses lugares. O gasto principal que eu tive foi com transportes, mas dá para baratear muito o transporte também. Eu consegui baratear através do aplicativo BlaBlaCar, então eu usei o BlaBlaCar algumas vezes e ônibus. Viajei de ônibus para a maioria dos lugares e isso barateia muito, né? Outra forma que a gente viajou 2 vezes só durante a viagem e eu estava acompanhada foi através de carona de dedo, que você acaba não tendo gasto nenhum, mas você tem que estar disposto a esperar aparecer uma carona que vai para o lugar que você quer ou ir para mais próximo do lugar que você quer para você pegar outra carona para você conseguir chegar no seu destino, e também tem que estar disposto a entrar no carro de um completo estranho. Teve uma carona também que eu consegui só porque eu conversei com o motorista do ônibus. Eu ia pegar uma carona de ônibus até uma cidade, pegar ônibus dessa cidade até BH e de BH pegar outro ônibus para ir no destino que eu queria ir. Então eu ia ter que pegar 3 ônibus depois desse ônibus de carona que eu tava pegando. Ia demorar assim, perder o dia inteiro. E por que eu falei pro motorista do ônibus que eu tava pegando carona que eu queria ir para Belo Horizonte, ele encontrou no meio do nada, que é onde eu tava numa cidade de 150 habitantes, tava cruzando pela gente um carro, foi o único carro que passou pela gente, né? Ele parou o ônibus e começou a conversar com o cara do carro. Aí ele falou: quem é a moça que tá indo pra BH? Eu falei: eu. Olha, esse moço daqui, ele é táxi e ele tá indo pra Belo Horizonte. Você não quer pegar esse táxi pra te levar? Que ele te leva direto. E eu falei: tá bom, né? Vamos ver quanto que é. Aí ele falou: é o preço do ônibus. No carro, o carro tava com mais 2 pessoas, mas com o conforto do carro, muito mais rápido, eu ia ganhar o dia inteiro. E, mano, eu só consegui isso porque eu conversei com o motorista do ônibus. Então, acho que a melhor coisa é sempre falar pra todo mundo o que você tá fazendo, pra onde você tá indo. Contatos é tudo nessa vida. Mas, de forma geral, acho que o maior gasto pra mim foi com transporte. Algumas vezes que eu saí pra beber com os meus amigos, algumas vezes que eu saí pra comer fora, alguns campings que eu tive que pagar e algumas compras de supermercado, assim, que eu precisei. E para vocês terem uma noção, então durante esses 3 meses e 10 dias, eu tive um gasto de R$ 2.035,60, que foi uma média de R$ 20 por dia. Eu consegui viajar por mais de 10 cidades em Minas Gerais, conheci muita gente incrível, muitos projetos maravilhosos em permacultura. Aprendi demais o tempo todo, foi riquíssimo esses 3 meses que eu passei em Minas, que eu consegui viver assim dentro do meu conforto perfeitamente, não tive gasto com farmácia, nada assim, e levei minha casa nas costas, né, minha barraca. A maioria dos lugares eu acampei e tudo mais. Sobre o freela que eu fiz em São Paulo, foram alguns freelas. Eu consegui juntar esse dinheiro antes de viajar, eu juntei até mais para eu me sentir mais segura. Esses freelas foram todos por indicação de pessoas que eu conheço. Então eu acho que para tudo nessa viagem que eu consegui foi conversando com as pessoas, que uma hora vai surgir. Seja um freela na sua área, seja um freela que não seja a sua área. Eu fiz freelas que não são da minha área. Eu acho que depende de você também. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre como conversar com os hospedeiros ou como conseguir caronas, como pedir comida nos lugares, deixa um comentário que eu gravo um vídeo sobre isso. E é isso aí. Eu tive um problema nessa viagem de ir muito na cultura da alimentação das pessoas. Eu acabei engordando muito nessa viagem, então vou tentar me alimentar como eu tô acostumada a me alimentar, né? E focar nesses alimentos produzidos no próprio lugar, que é o mais
gostoso, delicioso, né? Acho que vai dar bem menos gasto também.